Imagine por um momento. Você está milhares de anos no passado. Não existem carros, prédios ou internet. O mundo é selvagem e a sobrevivência é uma luta diária. Mas mesmo nesse cenário, nossos ancestrais deram os primeiros passos para criar o que conhecemos hoje como civilização. Como eles fizeram isso? É exatamente o que vamos descobrir. Nesse vídeo, vamos explorar o papel do tempo e do espaço na história, como os primeiros registros do passado nos ajudam a entender o que aconteceu e, principalmente, como uma descoberta revolucionária, a agricultura, mudou para sempre o rumo da humanidade. Quando estudamos história, duas palavras sempre aparecem: tempo e espaço. Mas o que exatamente elas significam? O tempo é como uma linha imaginária que organiza todos os eventos da humanidade. Dividimos essa linha em períodos como pré-história, antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, para facilitar o estudo. Essa divisão não é apenas didática, ela ajuda a identificar as principais transformações da sociedade ao longo dos séculos. Já o espaço refere-se aos locais onde esses eventos aconteceram. Pense, por exemplo, na civilização egípcia, que floresceu às margens do rio Nilo. O ambiente ao redor influenciava profundamente o modo de vida das pessoas. Onde havia rios, era mais fácil plantar e desenvolver cidades. Já em regiões desérticas, os desafios eram bem maiores. Os historiadores também utilizavam duas formas de analisar o tempo: sincronia e diacronia. A sincronia analisa eventos que aconteceram no mesmo período, mas em lugares diferentes. Por exemplo, enquanto os egípcios construíam as pirâmides, os povos da América desenvolviam suas próprias culturas e mitologias. Por outro lado, a diacronia estuda as mudanças ao longo do tempo, como a transição de um estilo de vida nômade para sedentário. Essas ferramentas, tempo e espaço, funcionam como lentes que nos permitem enxergar o passado com mais clareza. Elas mostram que a história da humanidade não é isolada, mas sim interconectada. E mais importante, o que aconteceu há milhares de anos ainda reflete no mundo em que vivemos hoje. Mas como sabemos de tudo isso? Como conseguimos descobrir detalhes sobre eventos que aconteceram há milhares ou até milhões de anos? Os registros históricos são a chave. Eles podem ser de dois tipos: materiais e escritos. Antes da escrita, nossos ancestrais deixaram evidências por meio de ferramentas, restos de comida e pinturas rupestres. Esses artefatos nos ajudam a imaginar como era a vida na pré-história. Por exemplo, o Homo habilis, que viveu cerca de 2 milhões de anos, foi o primeiro a criar ferramentas de pedra para cortar a carne e caçar. Esses objetos simples são alguns dos primeiros registros da engenhosidade humana. Além disso, as pinturas rupestres encontradas em cavernas pelo mundo são verdadeiras obras de arte do passado. Elas retratam cenas do cotidiano, como caçadas, danças e rituais, nos permitindo vislumbrar a vida de nossos ancestrais. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, ocorreu uma grande revolução, a invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios. Com isso, os registros deixaram de ser apenas materiais e passaram a incluir textos escritos. Leis, registros comerciais e até histórias começaram a ser preservadas, marcando o início da história propriamente dita. Porém, nem tudo registrado é imparcial. Muitas vezes os textos eram produzidos por elite, como reis ou sacerdotes, que distorciam os fatos para se favorecer. Por isso, o trabalho dos historiadores vai além de simplesmente ler os documentos antigos. É necessário analisar criticamente as fontes, compará-las e até usar tecnologias modernas, como exames de DNA e escavações arqueológicas, para preencher as lacunas. Os registros do passado são como peças de um grande quebra-cabeça. Cabe aos historiadores juntar essas peças para revelar uma imagem mais completa do que somos e de onde viemos. Agora vamos voltar ainda mais no tempo, às origens da nossa espécie. Tudo começou na África, há milhões de anos, com os primeiros hominídeos. Uma das espécies mais conhecidas é o Australopithecus afarensis, famoso pela fóssil Lucy. Esses primeiros humanos tinham algo que os diferenciava de outros animais: a capacidade de andar em duas pernas. Essa mudança foi crucial, pois liberou as mãos para carregar objetos, criar ferramentas e explorar novos territórios. Com o tempo, surgiram outras espécies, como o Homo habilis, que já mencionamos, e o Homo erectus, que dominou o fogo. O fogo foi uma verdadeira revolução.
Ele permitiu cozinhar alimentos, tornando-os mais fáceis de digerir e também forneceu calor e proteção contra predadores. Finalmente, cerca de 300 mil anos atrás, apareceu o Homo sapiens, nossa espécie. Diferente das outras, o Homo sapiens possuía uma capacidade única de se comunicar de forma complexa, criar culturas e de se adaptar a diferentes ambientes. Os primeiros humanos viviam como nômades, caçando e coletando alimentos, mas há cerca de 10 mil anos algo extraordinário aconteceu: a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi um dos eventos mais transformadores da história da humanidade. Tudo começou no Crescente Fértil, uma região que hoje abrange partes do Oriente Médio. Lá as pessoas descobriram que era possível plantar sementes e colher alimentos no mesmo lugar. Essa descoberta mudou tudo. Com a agricultura, as pessoas podiam produzir mais comida do que precisavam para sobreviver. Esse excedente permitiu que elas parassem de se deslocar constantemente em busca de recursos. Assim, surgiram as primeiras aldeias, como Jericó. A vida sedentária trouxe muitos benefícios. As pessoas tiveram mais tempo para desenvolver ferramentas, domesticar animais e criar sistemas de irrigação. Além disso, começaram a surgir religiões e rituais mais complexos, que ajudavam a fortalecer a identidade dos grupos. Por outro lado, viver em um só lugar trouxe novos desafios. A competição por terras férteis levou a conflitos e a convivência em grupos maiores facilitou a propagação de doenças. Com o tempo, as aldeias cresceram e se tornaram cidades, como Ur e a Babilônia, na Mesopotâmia. Essas cidades tinham governos, religiões organizadas e uma divisão de trabalho bem definida, com profissões como agricultores, artesãos e comerciantes. Foi o início da civilização como conhecemos hoje. A Revolução Agrícola não foi apenas uma mudança no modo de vida, foi o ponto de partida para muitas das invenções que moldaram o mundo moderno. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história da humanidade, desde os primeiros passos na África até as primeiras cidades. Cada conquista foi um marco na construção do mundo como conhecemos hoje. Entender o passado é fundamental. Não é apenas uma forma de conhecer nossos ancestrais, mas também de compreender os desafios e as possibilidades do futuro. A história não é feita apenas de reis e grandes eventos, ela é feita por pessoas comuns, como eu e você, que em diferentes épocas tomaram decisões que mudaram o rumo da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como esse. E me conta nos comentários, qual parte da nossa história mais chamou a sua atenção? Foi o surgimento das ferramentas, as pinturas rupestres ou a Revolução Agrícola? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.